por sangue, por ato de você. Aí eu faço a pergunta: você morreria por algo que você não tem certeza? Morreria? Você morreria por algo que não impactou a sua vida? Por algo que trouxe uma transformação? Por algo que não mexesse, trouxe um preenchimento tal, uma força, uma energia, um poder, dínamos, que é a Espírito Santo de Deus? Sim. Algo que te dá o poder para isso? Porque, gente, esses cristãos que morreram, né, nossos pais da igreja ali, nossos irmãos em Cristo que morreram, a morte deles não foi por vontade própria, por força própria. Tá? Eles estavam tão plenos, tão cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, que para eles não importava. Paulo falou: para mim morrer é ganho, morrer é lucro. Olha Estevão. Estevão sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Né? Então, como esses homens estavam plenamente cheios da presença de Deus, eles não se importavam de ser comidos por feras, de ser queimados vivos, de ser retalhados. Hoje não existe ninguém como Olha que ainda existe alguns, tá? Tem países onde o evangelho é constante. Eu lembro que eu estava numa outra igreja, eu fazia parte do departamento de missões. E ali a gente sempre tinha reuniões periódicas, né? E o que era muito falado era isso: missão Amém, que é missão Amém, não, portas abertas. Portas abertas é justamente um trabalho missionário que é feito em países da janela 1040, onde o evangelho é proibido de se pregar. Você não pode falar que é cristão, não pode falar o nome de Jesus, não pode orar, não pode cantar, não pode fazer nada. Porque senão você é morto, literalmente morto. E para a gente se comunicar com os missionários, era por e-mail e tinha que falar com códigos. Por quê? São países fechados, regimes fechados, né, totalmente controlados pelo governo. E se você falar que você é crente, você é morto, você é perseguido. Sua família é perseguida e morta. Sabe? Então, graças a Deus, porque o nosso país, você pode pregar o evangelho. Não é um assunto tão longe, né, como ter essa vírus, né? Em muitos países, que quando a pessoa simplesmente comentava que estava com o vírus, né, eles lacravam a porta. Você fica aí, você não podia sair com ninguém nada. Você imagina, isso é quase um vírus, imagina quando a perseguição, né? Então, olha só, devido a tudo isso que estava acontecendo no início do segundo século, as heresias, os falsos mestres que estavam adentrando, as calúnias, esses boatos, a igreja estava, vamos colocar assim, deixa eu achar a palavra certa aqui, a igreja estava à mercê, a igreja estava meio que perdida, sem uma liderança, não havia líderes. Os pais da igreja, muitos deles já haviam morrido. Vocês se lembram quem eram? Haviam quantos apóstolos? 12. E quem eram os pais da igreja? Aqueles que foram discipulados pelos apóstolos. Então, os apóstolos foram discípulos de Jesus. E os pais da igreja foram discípulos dos apóstolos, dos 12. Esses foram os pais da igreja. Já haviam morrido, tá? Já haviam morrido. Então, baseado nisso aí, a igreja estava sem uma liderança sólida, firme, sem uma escritura também certa, firme. E aí a igreja, eles começaram a pensar: olha, nós precisamos de sistematizar as nossas doutrinas, que é chamado de dogmas, né? Nós precisamos de organizar o que nós cremos. Nós precisamos de dar fundamento na nossa crença. Então a igreja, os pais ali, os líderes, alguns pastores, bispos, eles se reuniram e eles pensaram assim: olha, nós precisamos fazer algumas ações para que a igreja não continue daqui para frente crescendo com essas heresias. Nós precisamos de ter um plano, nós precisamos de ter certo quais são os livros que nós vamos ter como sagrados, como canônicos, como aqueles fidedignos, aqueles que nós podemos ler e confiar que são os escritos dos pais da igreja.
canonização não foram os apóstolos, eles já haviam morrido, mas foram as doutrinas pregadas pelos apóstolos, pelos 12, tá? Ou seja, eles haviam escrito, né? E aí quem fez a canonização não foram os 12 discípulos, até porque quando eles escreveram, Paulo, né? Vamos colocar aí 70 a 80% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, o apóstolo Paulo, né? E quando ele escreveu aquelas cartas pastorais, as epístolas, ele não tinha intenção de ser a Bíblia Sagrada. Ele não imaginava que aquilo seria canonizado. Ele escreveu para as igrejas, cuidado que ele tinha para aquelas igrejas. Ele ia lá, pregava o evangelho, liderava, né? Trazia mais líderes, discipulava, pastores e tal, e aí depois ele ia para outro lugar e depois ele escrevia cartas, olha, aos irmãos, saúde os irmãos de Éfeso, da Galáxia, né? Então assim, ele escreveu, alguns apóstolos escreveram, como João, Tiago, né? Pedro, também nós temos pedaços, fragmentos da Bíblia escritos por esses homens, que foram os discípulos de Jesus. Mas quem canonizou esses escritos não foram eles. Isso aí foi lá no segundo século, onde eles pegaram e falaram, nós precisamos agora de organizar esse conteúdo. O que é sagrado? O que foi Pedro mesmo que escreveu? O que foi Paulo que escreveu? Sabe por quê? Existiram nessa época os falsos epígrafos, que eram falsos escritos. Pessoas que queriam confundir a igreja, pessoas endemoniadas, vou colocar assim, que queriam causar confusão no meio da igreja, queriam acabar com a igreja. E eles iam lá, escreviam e colocavam assim, assinado Pedro, assinado Paulo, apóstolos de Jesus. E não foi Paulo que escreveu aquilo, não foi Pedro que escreveu, não foi João, não foi Tiago. Então, os discípulos, eles colocaram a prerrogativa. Como é que o livro vai ser canonizado? Vamos colocar aqui, ó, algumas coisas que a igreja precisou de fazer na época. Primeiro, foi o cânon. Vou apagar isso aqui, pode? Pode. Tá, falando um pouquinho. Segundo século aqui, tá? Primeira coisa, então, que eles precisaram de organizar foi o cânon. O que significa cânon? Cânon significa vara de medir. É uma vara, uma regra. Tá? Uma regra que era feita para que aquele livro fosse canonizado. Primeira regra. Quem era o autor do livro? Foram os discípulos? Foram os apóstolos que escreveram? Então, para um livro ser canonizado, deveria ser um dos apóstolos ou alguém que ouviu, que foi testemunha ocular, que conviveu com o apóstolo. Nós vemos aí Paulo, por exemplo. Paulo, ele não andou com Jesus, mas Jesus se mostrou a ele. Jesus apareceu para ele recebeu a revelação e ele andou com os discípulos de Jesus. Então, por isso que os escritos de Paulo foram aceitos, porque ele andou com o discípulo. Tá? Então, ou a pessoa teria que ser testemunha ocular, andou com Jesus, ela viu os milagres, ela narrou, igual Mateus, pode ir lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, né? Foram discípulos que andavam com Jesus, estavam ali, Tiago, João, Pedro. E aí Paulo também, que andou com esses homens, ok? Então, outra coisa para que o livro fosse aceito como canônico, se era coerente, se tinha fábulas, se tinha doutrinas ali que era contrária à lei de Deus, contrária ao Antigo Testamento, se contradizia, se o livro mesmo havia contradições, então não seria aceito. Nós vemos que o livro de Hebreus, por exemplo, é um milagre o livro de Hebreus ter sido aceito como canônico, porque não se sabe o autor até hoje do livro de Hebreus, não se sabe. Não existe destruição na época para que a Bíblia não fosse formada. Aí tem muitas cópias, né, que foram recuperadas. As originais de acordo com se perderam. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, se der tempo, né? Senão a gente finaliza na próxima semana. Tá? Então, o cânon não foi escrito
pelos apóstolos, mas ela continha doutrina apostólica baseada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Outra coisa que a igreja, né, os líderes da igreja precisaram de fazer foi a questão do credo. O que é o credo? Quem sabe dizer o que é credo? Credo. Não, você é da igreja, né? É isso mesmo. O credo o credo é uma afirmação de crença. É uma afirmação daquilo que você crê. Tá? Não é uma doutrina. Não é uma doutrina, mas é uma afirmação daquilo que a gente crê. Eu creio em quem? Deus, Pai, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja, né? Na Bíblia original falava da igreja, né? Depois foi tirado esse pedaço aí. Então nós vemos que houve vários credos, ele foi sendo reformulado ao longo dos anos. Se der tempo também, eu passo para vocês. Eu tenho esse conteúdo, eu posso passar também pelo WhatsApp, caso não dê tempo, porque é muito extenso, né? Mas aí eu posso dar pelo WhatsApp para vocês. O que eu acho engraçado assim, a Elisângela acabou de. É muito interessante. E a gente já ouviu aqui na igreja, no curso, com os pastores falando, pastor, como que você pode, eu posso duvidar de uma coisa que, assim, eles leem a Bíblia, até uma leiga, por exemplo, em relação a grandes escritores, né? Eu, por exemplo, você lê a Bíblia, você sente algo diferente. Quem sente algo diferente Você sente algo diferente. Isso dá vontade de ser levar. Na verdade, mas é a pessoa nascida de novo. Não são todos que têm essa experiência. Né? E olha só, olha que interessante, na escola dominical é uma pena que todo mundo não participou da escola dominical de domingo agora. O interessante é que, tipo assim, quando você não tem o Espírito Santo de Deus, imagina uma pessoa que não conhece Jesus, não tem o Espírito Santo de Deus. Ela tem dificuldade de ver e entender tudo que está na Bíblia. Há muitas pessoas falam assim, nossa, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele desce sobre nós, a coisa mais interessante é que você começa a entender as coisas espirituais. Então existe a Elisângela sem Espírito Santo de Deus e a Elisângela com o Espírito Santo de Deus. Quando naquela época que aconteceu esse milagre todo, teve, eles viram um milagre, assim, está acontecendo nos milagres, eu creio que aquelas pessoas, quando aceitavam e permitiam que o Espírito Santo de Deus entrava, eu creio, né? As pessoas mudavam. Porque todas as pessoas que ouviam a palavra do Senhor, que a palavra, a mesma Bíblia fala, a palavra não volta vazia, não volta. A pessoa pode estar, às vezes, até incrédula, assim, às vezes não está tão ligado, mas se ela falou um versículo ali, a pessoa pode até em pecado, porque as pessoas confundem muito. A pessoa está lá em pecado, aprontando tudo, mas ele vai falar, o senhor não tem nem compromisso com aquela pessoa, mas ele tem compromisso com a sua palavra. Agora, só fazer um adendo aí ao que você falou, um adendozinho, né? Não estou discordando não, concordo com tudo que você falou. Só que eu vou só fazer um adendo com relação a tem pessoas que leem e às vezes não entendem. Sim. Não significa necessariamente que aquela pessoa ela não é nascida de novo, né? Porque a Bíblia é um livro difícil de se entender. Sim, é difícil. Primeiro que é um livro erudito, né? É um livro que tem revelações ali, símbolos. Você vai ler o livro de Apocalipse, eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade com Apocalipse. Muitas coisas ali que você precisa estudar mais a fundo, né? E outra coisa, quando a gente estuda aí a hermenêutica, você já essa matéria? fizemos. Então, a hermenêutica, quando você estuda a hermenêutica bíblica,
você vê que a revelação ela é progressiva. Ela é progressiva. Você não vai ler a Bíblia e vai ter todo o conhecimento de vez. Não vai vir assim, baixar um download, não. Ela vai vir aos poucos. Você lê, só para finalizar, você lê, por exemplo, um capítulo da Bíblia, você vai ter o entendimento. Amanhã você lê o mesmo capítulo. Eu te garanto que você vai ver com olhos diferentes. E outra coisa, tem pessoas que nunca leram a Bíblia, Pois é. porque não tem o entendimento de saber ler, como a minha sogra morreu sem saber ler, e ela era revelada pelo Espírito Santo, porque ela, eu nunca vi uma mulher que cria tanto na palavra de Deus quanto ela. E aí ela não tinha Era essa sobrenatural, revelação de Deus. Eu até comentei com a Ariane hoje, sobre Marcos, que foi lida essa palavra comigo, que é sobre o jovem lunático, né? Que o pai foi pedir ajuda, né? Falou, me ajuda, porque já tem. Meu filho já, desde quando nasceu, ele é surdo-mudo, e dá uns ataques epiléticos lá, que espuma na boca. Já levei no fogo, já levei na água e nada se resolvia, aquela coisa toda. E os discípulos oraram e ele ficou lá, e assim Jesus chegou lá. Estou resumindo aqui, depois vocês leram lá em Marcos. Assim, eu estou impactado com essa mensagem, porque assim, Marcos 9, 14 em diante. Aí o pai do menino chegou lá. Olha, eu já fiz tudo, até os discípulos observando, e Jesus falou assim, olha, você tem que ter, falou o pai. O que você quer que eu faça? E vendo a multidão concorria e repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Né? Todo mundo, eu imagino aquele fervor, né? E ele exclamando, agitando a violência, saiu e ficou o menino como se morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, assim, menina, eu estou mastigando essa palavra direto, ó. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e ergueu, e ele se levantou. Aí os discípulos à parte chamou Jesus. Nós fizemos tudo exatamente o que o Senhor mandou fazer. Por que não saiu? Aí, olha que interessante, Sandra, na última. E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração de jejum. Menino, tem coisas. O que você falou? Pô, já não sabia ler, mas tinha uma. O Evangelho é simples. Eu lembro semana passada, nós falamos aqui. Vocês lembram qual é o grego que foi escrito no Evangelho? O Novo Testamento, está dizendo? Grego koiné. O grego koiné é um grego do povo, popular. O povão é o grego mais simples que tem. Não é um grego da classe filosófica, não é um grego clássico dos filósofos Platão, de Aristóteles. Não. O Senhor escolheu um grego simples, coloquial, aqui, ó, a gente falando, né? Se você eu gosto de filosofia. Eu já li alguns livros de filosofia. E você tem que fazer esforço para você entender. Às vezes eu terminava de ler um parágrafo e lia de novo. Eu falei, o que está querendo dizer aqui? Porque a linguagem é tão rebuscada que para você entender, ter uma compreensão, você tem que esforçar a sua mente. Você tem que acostumar com aquela forma da escrita, aquelas palavras que são muitas vezes difíceis, rebuscadas, né? Mas a Bíblia não, né? Semana passada a gente falou sobre isso um pouquinho. Essa contribuição também dos escritos, né, do Antigo Testamento, do Novo. Tá? Então você leu, por exemplo, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Né? Então assim, poxa, você lê, você consegue entender qualquer livro da Bíblia, qualquer capítulo, você tem uma compreensão. Eu sei que existem escritos aqui, igual você tem Apocalipse, que ele é difícil de ser entendido por causa dos símbolos que tem, do simbolismo, né? Que a gente às vezes não tem uma compreensão clara. Né? Significa que precisa de um estudo mais profundo. Mas a Bíblia, no geral, principalmente a parte que fala sobre salvação,
ela é bem clara, tá? Vamos, eu tenho que terminar aqui, depois, quem tiver alguma dúvida, não, só para anota aí terminar, pra só gente falar sobre. A Bíblia, na verdade, quanto mais a gente busca a oração, porque não é só a leitura em si, só o estudo. Sim. Eu acho que feliz é aqueles que buscam muita oração em toda vez quando você lê a palavra. Né? Porque a revelação, o Senhor, Ele te instrui. Sim, vamos lá, vamos voltar aqui. A gente está entrando já em outra matéria que é eclesiologia, né? Não, eclesiologia não, é a bibliologia, gente. Fala sobre a questão da Bíblia. Você não fica só naquela aula comum, você quer saber mais. E a gente vai falar nas próximas aulas sobre avivamento, aí vai entrar muito essa questão aí que faz parte da história da igreja, sobre a questão da Bíblia, né, do cânon, né, vamos entrar muito nisso aí, nas próximas aulas, tá? Então, só para a gente terminar esse segundo século aí, então foi criado o cânon, tá? O que foi o cânon? Foi a normatização dos livros, aqueles livros que seriam aceitos como canônicos, como inspirados. Então, nós temos o Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo Testamento, 27. Tá? Ok? Credo apostólico. O que foi o credo? Foram as doutrinas, né? Como nós falamos aqui antes. A doutrina é aquilo que eu creio. O que eu creio? Eu creio no gnosticismo, eu creio no arianismo, que é outra doutrina que entrou também na igreja, matando, né? Então, isso aí estava trazendo muita confusão no meio da igreja, estava dividindo algumas. Essa questão do arianismo foi tão forte que a igreja ela se dividiu em duas: os arianos e os católicos, chamados católicos, que era a igreja universal, né? Católico significa universal. Não era ainda católica, apostólica romana. A gente fala católica no segundo século, até terceiro século, era o catolicismo de uma forma universal, tá? E a outra coisa também que foi criada como resposta a tudo isso que a igreja estava enfrentando, foram essas três respostas aqui, né? O credo dos apóstolos e a apostolicidade da igreja. O que é isso aqui, apostolicidade? É você dar respaldo, você saber quem eram os pais, quem eram os líderes da igreja. Quem são os líderes que são confiáveis? Aqueles líderes que nós vamos seguir, que vamos ter como referência. Então, nessa época surgiu, né, muitos líderes e muitas literaturas. E tem alguns aqui, foi Irineu, né? Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Carta, Orígenes de Alexandria. Nessa época surgiram os apologistas e os polemistas. Se vocês quiserem colocar aí, foram os apologistas. Quem eram os apologistas? Aqueles que defendiam a igreja das heresias externas, dos ataques externos. Vocês lembram os boatos? Eles são canibais. Eles são antissociais. Apologistas. Deixa eu colocar aqui. Apologistas. Não dá para você falar devagar, você fala rápido, aí é quem consegue. Novos apologistas e polemistas. Não é que criava polêmica não, tá, gente? Não era para polemizar, não, embora muitas polêmicas foram discutidas ali, né? Mas os apologistas, eles defendiam a igreja dos ataques externos, desses boatos, né, de que eles eram canibais, de que eles eram pessoas que comiam carne humana, comiam sangue humano. Então, os apologistas, eles defendiam a igreja com a própria vida. Foram homens que Deus usou, né, que foram esses homens aí, que nós citamos. E os polemistas? Os polemistas eram uma outra classe também de homens de Deus que defenderam a igreja dos ataques internos, das heresias internas. Quais foram as principais heresias? O gnosticismo, nós podemos citar logo de cara, e o arianismo, tá? Então, os polemistas, eles defendiam, eram pessoas que estudavam, sistematizaram a doutrina
para que não houvesse heresia. Então eles eram vigilantes, pessoas que ficavam vigiando. Quando entrava uma heresia, esses polemistas já defendiam a igreja. Tá bom? E essa defesa era feita tipo por escrito? Eram concílios. E aí eles deviam fazer um escrito, né? Tipo assim, um artigo sobre. Através do credo. Através do credo, que foi o material, né? O cânon, o credo era o material de base para essa defesa. Tá? Tanto da apostolicidade da igreja também, quanto das heresias. Foi exatamente para isso que foi feito o credo e foi sistematizado o cânon, para poder se apoiar nisso aí. Ó. Nós cremos, é isso aqui. Ó. Não pode sair fora disso aqui, senão o que vier fora disso seja anátema. Deixava claro para todo mundo no que a igreja acreditava. Né? Isso e fora isso Exatamente. tá errado. Exatamente. Vamos lá no intervalo, então já bateu. Aqui não tem 2 sinais, é só um, né? Só na escola dominical mostra 2, 3, 4 e a gente continua na A sala. velocidade ela baixa 2, 3, né? Na sala de jovens também, né? Tá batendo sinal e a gente tá lá.